Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto História nas Redes, da Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto de extensão História nas Redes, toda semana apresenta uma live reunindo alunos, ex-alunos e pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação em História da UFES e também demais convidados de outras instituições de pesquisa histórica do nosso país. O projeto Histórias nas Redes é coordenado por Dr. Sebastião Pimentel Franco, da UFES, com o apoio do professor Leandro Quintão, do IFES, e das doutorandas do Programa de Pós-Graduação em História, Cíntia Costa e Jória Scolforo. Nós queremos também aproveitar o início dessa live para agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFES, que nos apoia, que nos incentiva, nos ajuda com a divulgação desse projeto e a acessão desse canal. Convidar você que está assistindo essa live também para inscrever-se no canal da ProEx, da UFES, no YouTube, e seguir as páginas no Facebook, no Instagram, para poder ficar sabendo das demais programações que são organizadas e promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão da UFES. Nós queremos, então, mais uma vez chamar bem-vindos a todos que estão assistindo essa live, participando deste momento. Eu gostaria de aproveitar já para chamar bem-vindo a Ivana, que foi secretária do PPG, de História, seja bem-vinda. Também a Marlene, que é lá da ProEx, o Nicodemo, saudação ao Nicodemo pela participação também na live, a Mônica, que também está participando, e o Álvaro. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live dessa tarde, do projeto História nas Redes aí. E logo, assim que outros participantes quiserem se pronunciar, eles também serão indicados aqui. Aliás, fica já o convite. Aqueles que estão assistindo a nossa live, se desejarem se identificar, dizendo, formando no chat, a sua formação acadêmica, profissional, bem como o município em que residem, se quiserem informar, também são convidados para esse momento aí. A Magda também, uma boa tarde, seja bem-vinda. Eu sou o professor Sérgio Luiz Marloff, eu sou licenciado em História pela UFES, mestre em História também pela UFES, fiz meu doutorado em História Social pela USP e atualmente realizo o estágio de pós-doutorado junto ao PPG de História, Programa de Pós-Graduação em História da UFES, e fui convidado, quero agradecer o convite, fui convidado para moderar essa live, que tem como título, intitulada, A Primeira República e a Construção do Estado Laico. Vou ser dessa live e gostaria de apresentar, então, nesse momento, os dois participantes, os dois palestrantes da nossa live dessa tarde. A live vai ocorrer da seguinte forma: o professor Gustavo e a Cíntia, cada um vão apresentar a sua temática por volta de 25 a 30 minutos, e depois, na parte final da live, nós deixamos para perguntas, para informações. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a temática, é convidado para participar conosco, colocando então no chat aí a sua pergunta, sua indagação, sua proposição para esse momento. Gostaria de apresentar então os dois professores que estarão sua contribuição para a nossa live de hoje à tarde, História nas Redes, e como eu mencionei antes, com a temática, Primeira República e a Construção do Estado Laico. Nós teremos, então, a participação do professor Gustavo de Souza Oliveira. O professor Gustavo é bacharel em História pela Universidade Federal de Viçosa, mestre e doutor em História pela Universidade Estadual de Minas. Ele é pesquisador do Grupo de Pesquisa História das Religiões e Práticas Culturais. Ele é autor do livro O Catolicismo Plural, a Congregação da Missão e a Construção do Ultramontanismo Oitocentista, publicado no ano de 2019 pela editora Prisma Apres. E o professor Gustavo, ele é professor do Departamento de História
da Universidade Federal de Uberlândia. Também participa dessa live conosco a Cíntia Moreira da Costa. Ela é licenciada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, fez o mestrado em História também pelo programa de pós-graduação em História da UFES. Atualmente ela é doutoranda junto ao programa de pós-graduação em História, sob a orientação do professor Dr. Sebastião Pimentel Franco. A Cíntia é autora do livro Éden Desejado e Querido, História, Fotografia e Educação do Espírito Santo durante a Primeira República, lançado no ano de 2019 pela editora Mil Fontes. Ela é técnica em assuntos educacionais na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu queria ressaltar a minha alegria de participar dessa live, de ser o moderador desse momento. Mais uma vez, saudar aqueles que estão se inscrevendo aqui na live, o José Tielgas, o Rogério Reis, o João José Barbosa e tantos outros que participam da nossa live. E de uma forma muito especial, como mencionei antes, saudar o professor Gustavo e também a Cíntia para esse momento, então, da nossa live dessa tarde. De imediato, então, eu passo a palavra ao professor Gustavo de Souza Oliveira para sua saudação e também para sua apresentação nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao convite de participar dessa mesa. Eu cumprimento meus colegas, né, que estão aqui, o Sérgio, a Cíntia, cumprimento também o professor Sebastião Franco, a Jória e todos aqueles que nos assistem nessa live. É um prazer participar dessa discussão, pois esse tema ele tem me despertado interesse já há algum tempo, né? O Sérgio apresentou aí o meu livro, que é a pesquisa do meu doutorado, né? E durante o meu doutorado eu me debrucei sobre a relação entre Estado e Igreja durante o período imperial. E no fim desse trabalho, né, muitas questões ainda permanecem, né, nessa discussão. Principalmente, e aí essa é uma indagação que essa live vem muito bem, oportuna, né, que uma dessas indagações, uma dessas questões que permaneceram era exatamente como fica essa relação Estado e Igreja no período republicano, agora com a Lei de Separação de 1890. Né? Como o Sérgio já me apresentou, né, eu sou o Gustavo de Souza Oliveira, né, eu sou professor aqui no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, né, e tenho um caminho aí de pesquisa nessa área, especificamente de religião e das relações da religião com o poder civil, né? Então é um pouquinho isso que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, né? A minha tentativa é falar um pouco de como se constrói ou como se pensa uma possibilidade de Estado laico, né? Ou como essa perspectiva de uma neutralidade do Estado laico ela é construída no Brasil, né? Então essa é a minha perspectiva, esse é o ponto que eu pretendo esclarecer aqui, né? Então, como essa concepção de neutralidade da religião, ela constrói, não, ela se constrói dentro de uma perspectiva de Estado laico, né? Então, eu vou tentar me ater ao tempo, peço ao Sérgio e aos colegas que sinalizem para mim aí se eu estiver demorando muito, né? E peço um pouco de paciência se eu estiver cansando a todos com a minha fala, né? Então, o ano de 1889, né, ele é tradicionalmente considerado um marco, né, da trajetória política brasileira, pois ele simboliza o fim da monarquia e o momento de efetivação de um projeto republicano, que não é um projeto que nasce especificamente em 1889, mas ele está em processo de construção. Então, ele já é uma construção de anos anteriores. Então, ele, portanto, uma data simbólica, né, e significativa, né? Até porque a gente tem até um feriado que faz alusão a essa data, né? Então, é uma data simbólica de uma mudança da organização política brasileira. Né? Até aí, eu não disse nada demais, é um senso comum já claro, né, já marcado nisso.
Então, a pergunta que eu gostaria de começar é: e o que significa isso de fato? O que significa ter uma república? O que significa ter esse rompimento, né? Para José Murilo de Carvalho, né, naquele já conhecido livro de todos nós, A Formação das Almas, o início dessa república brasileira é marcada pelas disputas de pelo menos 3 correntes de pensamento, né, que almejavam definir aí o que seria essa essência do novo governo, né? E quais seriam esses? O liberalismo americano, segundo o José Murilo de Carvalho, né, o jacobinismo francês e o positivismo, né? E os 3, de certa forma, as 3 propostas, elas travavam verdadeiros debates intelectuais nos primeiros anos da República, até a consagração de um primeiro modelo, até a consagração do primeiro modelo, né, o liberalismo americano. Essa é a concepção do José Murilo, que ele traz junto ao seu livro A Formação das Almas, né? Então, nesse processo de construção, o que ocorria, né? A definição de mitos, de símbolos, heróis, né? Que era a maneira encontrada para formular uma identidade republicana, né? Em meio, então, a tantos debates de definição do que é a república, né? E disputas intelectuais sobre qual seria essa essência, ou qual seria os princípios básicos dessa república, né? Em meio a essas lutas de definições políticas, a separação entre a igreja e o Estado, ela foi uma ação concretizada antes mesmo da elaboração da nova Constituição. Ou seja, com o decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890, define-se que o Estado não tem mais a ligação com a igreja, né? Eles não estão mais unidos naquilo que durante o período imperial a gente chamava de padroado, né? Então, para Carlos Roberto Jamil Cury, né, algumas mudanças no estatuto jurídico de uma nação, elas são sinais da laicidade, ou de sua laicidade. E quais seriam essas mudanças no estatuto jurídico? Eu vou citar algumas aqui. A liberdade de culto, os cemitérios públicos e os registros de nascimento, casamento, divórcio e óbito, realizados em cartórios civis, demonstram o controle estatal em áreas antes delegadas ao poder eclesiástico, né? Transformações que caracterizariam o quê? Segundo Cury, né? Caracterizaria o fim de uma concepção divina do governante, ou seja, essa separação, então, ela estaria ligada ao fim de uma concepção divina do governante, né? Aí a gente podemos nos perguntar, né? É fato que a nossa monarquia era constitucional, né? A gente tinha uma Constituição, e aqui eu não vou entrar no debate de como a ideia de padroado entra né, junto à Constituição de 1824, que seria um outro debate que a gente poderia fazer, né? As disputas, por exemplo, dessa ligação está constitucionalmente a disputa com a Santa Sé, né, sobre se essa era uma atribuição da Santa Sé ou se era da Constituição. Não vou entrar nesse mérito. Mas é fato que a nossa monarquia ela era constitucional. Mas a manutenção do padroado, e aí, no caso do Brasil, garantido inclusive pela Constituição, né, ela garantia à religião oficial o controle de diversas áreas ou diversas ações civis, funcionando, então, como um braço dessa administração pública, né? E de acordo com esse mesmo autor, né, com Cury, a construção de um Estado laico, então, ela não pode ser definida apenas de uma maneira. A gente não pode acreditar aqui de forma ingênua que existe apenas uma maneira de se estabelecer o que a gente chama de Estado laico. E aqui a gente pode trazer a lembrança, né? É possível, então, a gente lembrar que existem nações que possuem religião oficial, ainda hoje, né? Em uma sociedade secular. A gente pode citar o caso da Inglaterra, né, especificamente. No caso brasileiro, esse debate todo sobre o caráter laico do Estado, né, ele ressurge muito e de forma assintosa nos últimos anos. Para mim, esse levantar, ou esse ressurgir desse debate sobre o Estado laico nos últimos anos tem uma forte relação com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que, em sessão de 27 de setembro de 2017, afirmou ser constitucional o ensino religioso de caráter confessional nas escolas públicas do Brasil, né? Acredito que aí a gente tem de volta um debate muito forte sobre o papel do Estado, ou o debate sobre o Estado laico no Brasil, né? E voltando muito aos estudos sobre essa relação Estado e Igreja, né? Esse fato, então,
dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que garante a constitucionalidade desse ensino religioso de caráter confessional, principalmente nas escolas públicas, né, refutou, de certa forma, a ação direta de inconstitucionalidade, que é conhecida como ADI 4439, que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, né, que questionava um decreto, que é o decreto número 7.177, de 2010, que reconhecia, o decreto que reconhecia o acordo entre Brasil e a Santa Sé. Acordo esse firmado em 2008, mais especificamente em 13 de novembro de 2008, e que esse acordo definia o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Nesse documento, então, e aí é o motivo talvez dessa polêmica levantada, né, é porque nesse documento, o artigo 11, o parágrafo 1º, ele define, e aí eu vou até abrir aspas aqui para falar como está lá no documento, o ensino religioso católico e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Né? Então, o reconhecimento público da validade do ensino religioso católico ou de outros grupos nas escolas públicas provocou uma reação na PGR, né, na Procuradoria-Geral da República, né, pois compreendia que a escola pública não deveria permitir a possibilidade do ensino confessional, uma vez que grupos minoritários sempre ficariam em prejuízo, e com isso afetaria princípios fundamentais do Estado laico. Né? Contudo, com toda essa argumentação da PGR, não foi esse o entendimento da mais alta corte brasileira, que ao concluir que a previsão legal, né, não feria a laicidade das instituições públicas, pois o processo de separação entre Estado e Igreja não se consolidou a partir da neutralidade das instituições religiosas nos aspectos políticos. Ou seja, o STF define que o processo de separação do Estado ele não se consolida pela neutralidade das instituições religiosas ou da Igreja, e que, por isso, não há inconstitucionalidade no papel do ensino religioso nas escolas públicas. E o ensino religioso católico, confessional, né, nesse sentido. Né, não há essa neutralidade da religião, então não é inconstitucional. Né? Então, participar desse debate, né, ou pensar sobre essas questões, implica a gente, como pesquisador, conhecer e reconhecer que os valores cristãos, especificamente os cristãos, há muito se confundem com a política no Brasil. Mesmo após a separação entre Estado e Igreja, estabelecida em 1890, como uma das suas primeiras ações, né, jurídicas já estabelecidas. Né? Então, o conflito entre o religioso e o civil foram constantes no decorrer histórico, e se acentuou no século XIX. Então, a gente está falando que essa relação da política com o Estado, ela existe durante um bom tempo, e ela é conflituosa, né? Ela nem sempre foi harmoniosa, né? Então, desde o século XIX, a gente vê que esse religioso e civil, apesar de estarem unidos, né, eles têm ali suas rusgas e têm suas discussões, né? Os desdobramentos, isso não é exclusivo do Brasil, né? Os desdobramentos, por exemplo, da Revolução Francesa, já demonstravam uma animosidade entre o governo civil e a Santa Sé, inserida em contexto de descristianização, né? Ali do ano de 1793 a 1794, o qual se propunha uma primeira experiência de separação com a compreensão que o Estado não devia subsidiar nenhum culto. Né? Tais conflitos, então, nesse sentido, e essa reflexão a gente pode encontrá-la muito bem, só para dar uma referência para quem está nos escutando, no livro Entre Deuses e Césares, de Fernando Catroga, a gente consegue encontrar bastante essa discussão, entender melhor através desse livro. Né? Então, tais conflitos, eles se expandiram, né, esses conflitos entre a religião e o Estado, né, eles se expandiram por diferentes nações europeias, né, que fortaleceram nessas nações, muitas delas, obviamente, com a relação de união entre Estado e Igreja, né, esses conflitos, eles surgiram e eles fortaleceram aquilo que a gente chama de anticongreganismo, aquilo que a gente conhece como anticongreganismo, e que em alguns casos específicos se converteram em anticlericalismo ainda no final do século XIX e no início do XX. Essa experiência de conflito entre Estado e Igreja,
no Brasil, ela também foi sentida aqui no Brasil oitocentista, no Brasil imperial, né? Principalmente a partir da década de 1850, com o ministro da Justiça, José Tomás Nabuco de Araújo, o qual defendeu medidas para dificultar a presença dos congregados no Brasil, por meio do confisco dos seus bens e a proibição dos novos integrantes, né? Ou seja, a proibição de jovens ingressarem nessas casas religiosas, né? Nabuco de Araújo, então, ele cria uma medida provisória, né, que vetava a entrada de noviços em ordens regulares, né? E é uma norma que vigorou até o final do Império, né? Ela é dos anos 1850, mas ela vai até o fim do Império, né? Em 1854, esse ministro, então, ele dá uma justificativa para as suas medidas, né? Ele vai dizer que essa proibição, ele alega que essa proibição de tais, que essas instituições elas se encontravam em situação deplorável, tanto na administração quanto na disciplina, e que as suas ações nada mais eram que tentativas de solucionar problemas recorrentes nessas casas religiosas, né? Então, o que o ministro estava dizendo? O ministro exigiu, então, que esses conventos se submetessem aos bispos e prestassem conta da administração temporal, né? Sua proposta não era exatamente contrária à igreja, mas aos clérigos que não se submetiam à vontade da administração pública, especificamente ordens regulares, né? E o histórico de conflitos não era exclusivo entre os regulares, né? É possível a gente ver conflitos do governo civil também com sacerdotes seculares. Só para a gente citar um pouquinho, a famosa questão religiosa, ela envolveu bispos não necessariamente vinculados a ordens regulares, né? Como Dom Macedo Costa e Dom Vital, na década de 1870, né? A conhecida questão religiosa, né? Que envolvia não só um corpo de clero regular, mas envolvia ali também os padres seculares, né? Porém, no momento da transição da monarquia para a república, né, no momento que a gente chega ao fim desse Brasil Império, né, os sinais desse anticongreganismo, eles não se transformaram em um anticlericalismo, né? O papel cultural, social e político de grupos católicos, ele não minguou na mudança do regime. Pelo contrário, o que a gente percebe é a participação da elaboração nos novos projetos para a nação, né? Ou seja, uma participação religiosa também nos novos projetos para a nação. É claro que o anticongreganismo ele não atingiu todas as ordens regulares da mesma intensidade. Eu acho que talvez essa na minha compreensão, é um bom parâmetro para a gente entender por que existia, apesar do anticongreganismo acentuado na segunda metade do século XIX, existia uma boa relação de alguns clérigos ou de algumas ordens regulares também com o poder político, né? Porque esse anticongreganismo ele não se dá da mesma forma, ele não é para todos da mesma maneira, né? Então, havia instituições que ficaram famosas pelos serviços educacionais prestados à sociedade brasileira. É o caso da congregação, por exemplo, a congregação que eu estudo, né? Que é a Congregação da Missão, que administrava aqui em Minas Gerais um colégio conhecido, que é o Colégio do Caraça, no local, inclusive, que passou por formação de grande parte de políticos mineiros, e que a gente pode citar, inclusive, 2 presidentes passando por essa instituição, que é o Afonso Pena e o Arthur Bernardo, pelo menos os 2 passaram por lá, né? Então, o trabalho missionário, educacional dos lazaristas, né, que são os padres que compõem, né, como eles são conhecidos, os padres da Congregação da Missão, eles são conhecidos como os lazaristas, né? Ele foi interpretado de maneira diferente das ordens regulares coloniais, ou seja, muito dessa dificuldade do Império com esse clero regular, estava numa ligação direta com as ordens regulares coloniais, né? Tanto que desde 1824, o Império do Brasil reconheceu na Congregação da Missão, né, nos lazaristas, suas ações como utilidade para o Estado, né? Pois forneciam gratuidade a alunos carentes, edificaram seus seminários com recursos próprios, construiriam estradas e pontes que serviriam à população, divulgavam a cultura europeia e o progresso educacional para os filhos mineiros, ações que lhe garantiam o título de casa imperial. Isso aqui eu estou lendo uma portaria do Império, do ministro João Severino Maciel da Costa, né, que traz a justificativa porque que a casa da Congregação da Missão do Colégio do Caraça deveria ser considerada casa imperial, né? Então, após a proclamação da República, outras ordens regulares, com as mesmas experiências educacionais, elas ingressam no Brasil, né, e muitas agora, né? E se ocupam também da educação de jovens. Para citar só um exemplo, talvez um dos mais conhecidos, é o caso dos salesianos, né?
E certamente esses, né, que chegam como salesianos também vão gozar de um bom relacionamento político, né? Então, dito tudo isso, percebemos que a separação formal ela não significou um laicismo no Brasil. Um laicismo que refutava ou perseguia o religioso, tal como ocorreu, por exemplo, no início da República Portuguesa, né? Rocker Spence de Barros, né, na História Geral da Civilização, no capítulo publicado lá, no Brasil Monárquico, ele vai dizer que o fim do padroado régio ele não provocou o rompimento total entre as duas instituições, pois a moral religiosa ela se manteve como importante aliada da política republicana. E nos debates do Congresso Nacional Constituinte, né, as diferentes possibilidades da relação entre as duas instituições estiveram presentes no debate. Em 1890, o deputado baiano Joaquim Inácio Tosta, ele defende a liberdade de culto sem refutar a possibilidade de manter o catolicismo como religião oficial. A sua argumentação fazia referência à experiência republicana, por exemplo, da Argentina e dos Estados Unidos, as quais, segundo Tosta, mantinham cada um à sua maneira uma república religiosa. Então, compreendemos que essa proposta, compreendemos não, né? Tosta compreendia que essa proposta, ela não feria aquilo que ele chamou de princípio do Estado livre, pois este poderia se apresentar de duas maneiras, aquilo que ele chamou de Estado leigo ou de Estado ateu, né? Assim, então, a laicidade do Estado, ela não significaria hostilidade ou indiferença com a religião, mas independência entre ambos, sendo que essa não deveria ser compreendida como inimizade ou ausência de relações. Aqui perceba que no discurso de Tosta tem uma proximidade muito grande com aquele discurso do STF que a gente cita de início, e eu vou abordar isso um pouco mais à frente. Então, trata-se, então, de uma argumentação que é política, que certamente defendia os interesses católicos. Obviamente, Tosta era alguém que se posicionava sempre em favor de um discurso católico, tanto no Império, quando ele foi deputado, quanto agora na Constituinte do governo provisório, né? Então, durante esse pronunciamento, as atas do Congresso, né, do mesmo documento que eu tirei o pronunciamento de Tosta, ela registra gritos de discórdia da proposta, né? Pessoas dizendo, não é isso não é república, né? Então, claramente, o posicionamento de Tosta não era um argumento unânime, mas também não era minoritário. Parece-nos que foi uma proposta vitoriosa, pois nosso processo de secularização política permitiu liberdade e expansão das instituições católicas nos primeiros anos da República. Além disso, a semelhança dos argumentos de Tosta com a decisão contemporânea do STF demonstram o quê? Que lidamos com um discurso que no mínimo, se consolidou ao longo da trajetória da nossa República. Medidas incisivas relativas à religião, como inelegibilidade dos clérigos, expulsão dos jesuítas, proibição dos conventos e outras propostas que estiveram debatidas e foram apresentadas no Constituinte do governo provisório, em 1890, 1891, né, foram rejeitadas. E essa situação, então, ela demonstra que o novo regime não previa cercear essa liberdade das instituições. Fábio Leite, em um dos seus artigos, né, ele enfatizou que nem a liberdade religiosa, nem a relativa laicidade identificada no período marcam realmente a separação total entre Estado e religião implicada pela ideia de laicismo. O que observamos, de fato, é a manutenção de uma aliança agora difundida nos poderes locais. Ivan Aparecido Manuel, né, foi professor da Unesp, de Assis, ele enfatiza que a continuação desse laço, né, entre os poderes religiosos e o poder político, né, ele só foi possível de continuar graças à existência de uma oligarquia política considerada modernizante, mas que não almejava a modernização. O que isso significa? Significa que eles buscavam avanço naquilo que julgavam necessário para os seus negócios, para a melhoria dos seus negócios, como construção de ferrovias, maquinários, mão de obra assalariado. Em outros assuntos relativos principalmente à moral, eles continuavam conservadores nos costumes, né? E tendo nas instituições de ensino católico uma aliada nesse pensamento. Catroga, né, o historiador português, Fernando Catroga, ele vai afirmar nesse mesmo livro que eu já citei, Entre Deus e César, né, que nem todo o processo de secularização
ele se revestiu daquilo que ele chamou de radicalidade laicista. Mas é certo que todo laicismo foi expressão desse processo. E no caso português, que eu citei acima, só para a gente retomar um pouquinho, ele fortaleceu a compreensão de que no Estado português, o Estado laico e uma educação laicizada, elas poderiam restituir aos indivíduos a capacidade para se libertarem do obscurantismo e de bem usarem seus direitos naturais. E esse é um discurso do início da República Portuguesa. A religião, então, ela deveria ser restrita ao quê? A uma esfera privada, né? E estar completamente desvinculada de qualquer espaço civil e principalmente do espaço educacional, que é um espaço de formação, né, do cidadão, né? Então, o projeto republicano do Estado brasileiro, ele nos parece que ele não caminha nessa mesma direção. Aqui percebemos que a separação ela possibilitou maior autonomia dessas instituições eclesiásticas. E o resultado disso foi uma rápida expansão das dioceses logo após a proclamação da República, né? Marcado aí, principalmente por um processo que é de estadualização desse poder da igreja, espalhar as dioceses em regiões ou em estados que elas não estavam contempladas dentro das províncias imperiais, né? Então aí eu vou lembrar uma obra já reconhecida, né, que é a obra A Elite Eclesiástica Brasileira, de Sérgio Miceli, que apresentou que entre 1890 e 1930, naquele período que a gente conhece como República Velha, né, 56 dioceses foram fundadas e 11 capitais de estados que não possuíam governos episcopais passaram a contar com governos episcopais, né? A título de comparação, a título de comparação, na monarquia, ou no fim da monarquia, a gente tinha 12 sedes diocesanas, né? Já estou caminhando para concluir, né? A separação, então, o que isso significa? A separação, ela retirou da igreja o caráter de braço da administração pública, mas ela não limita a sua atuação. As lideranças eclesiásticas buscaram se fortalecer com grupos políticos regionais. E, segundo Miceli, esse caminho ele foi amparado por duas estratégias básicas. Em determinadas unidades da federação, a opção foi se aliar com grupos políticos dominantes. E aí a gente tem um exemplo clássico, né, que é o caso, a gente poderia citar Paraíba, Mato Grosso, mas eu vou citar aqui especificamente o caso do Espírito Santo, né? Que nessas regiões, e aí no Espírito Santo também, as dioceses elas foram ocupadas por pessoas próximas ou pertencentes a elites regionais, né? A Cíntia depois pode nos falar bem disso, né? No caso da Diocese do Espírito Santo, entre 1900 e 1916, Dom Fernando de Souza Monteiro, né? Dom Fernando, segundo o próprio Sérgio Miceli, presente na obra dele, era filho, irmão e cunhado de presidentes do Estado do Espírito Santo. Se a gente puder falar isso de outra maneira, ele era um ilustre membro de uma política capixaba, né? E a presença dele diante do governo episcopal garantiu, né, nessa relação de aliança com o político, recursos para as ações variadas da igreja no Estado do Espírito Santo, como construção de asilos, colégios, reforma de edificações e de instituições católicas. Em outras regiões, a estratégia foi um pouco diferente. Em Minas Gerais, só para a gente citar, também aqui citando o Miceli, aqui existia ou contava com estabelecimentos católicos já de longa data, né, que forneciam educação para os filhos. Eu citei o Colégio do Caraça aqui, está na primeira metade do século XVIII. Então, o bispo Dom Silvério, bispo de Mariana, Dom Silvério Pimenta, ele vai utilizar o seminário de Mariana, as escolas católicas secundárias e principalmente o Colégio do Caraça para conseguir um apoio político de dirigentes locais. Até porque esses dirigentes viam, reconheciam nesses grupos católicos locais importantes de formação para os seus filhos. Essa situação ela se materializa quando a gente lembra do ano de 1928, que os católicos eles têm um ganho de causa dentro de Minas Gerais, né? Que é um ganho de causa sobre o processo de secularização da educação, né? Um processo jurídico que eles ganham, que possibilita novamente a instrução religiosa reestabelecida em escolas públicas mineiras. Retornamos, então, ao argumento do STF de 2017. Eu peço a paciência um pouquinho, já vou finalizar. Essa corte ela enfatiza, então, que a separação entre o Estado e a Igreja, né, o STF, ela enfatizou isso na decisão dela, a decisão que eu já citei, que o caráter de separação, no Brasil, ela não se consolida em neutralidade das instituições. E nessa compreensão, então, o Estado laico brasileiro reconheceu a importância cristã em sua consolidação. E aqui eu quero lembrar um discurso de Rui Barbosa, que é alguém que sempre pregou
pregou pela separação do Estado e da Igreja ao longo do século XIX, que ao discursar em um colégio jesuíta, o Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1903, ele argumenta que, apesar de ser um árduo defensor da separação entre Estado e Igreja, a sua posição nunca foi contrária à Igreja, nunca foi anticlerical. As suas palavras, segundo ele, nesse discurso, sugerem que a Constituição de 1891 mantinha o olhar fixo nos Estados Unidos, né? E naquilo que os Estados Unidos nos ensinavam, né? O liberalismo religioso, né? O liberalismo individual, quer dizer, sua longa trajetória na oposição à junção Estado e Igreja estava amparada na ideia de liberdade, na qual, para ele, nenhuma religião se sustentaria se não existisse a ideia de liberdade. Então, Barbosa ele vai sintetizar isso e a gente pode colocar até as palavras dele aqui, né? Foi sob esse pensamento que adotamos a Constituição de 1891. Tínhamos, então, os olhos fitos nos Estados Unidos, e o que os Estados Unidos nos mostravam era a liberdade religiosa, não a liberdade materialista. E Rui Barbosa, ele cita, por fim, o posicionamento do juiz Kennedy, que foi um reconhecido fundador da jurisprudência norte-americana, que descreveu os Estados Unidos como uma nação cristã e, por isso, profundamente marcada pelo cristianismo. Para Rui Barbosa, então, essa liberdade religiosa era ela que garantia, e aí eu peço as aspas aqui, né? A liberdade religiosa é o que garantia para Rui Barbosa as aspirações das minorias, né? Que determinados grupos minoritários tivessem a possibilidade de exercer sua fé, o que o padroado não permitiria, né? Então, essas aspirações religiosas eram aquela liberdade religiosa defendida por Rui Barbosa poderia possibilitar. Contudo, essa influência católica progredia e alcançava grandes privilégios nos estados, como a gente já observou aqui, né? E é claro que nem só os católicos se beneficiavam dessa situação, né? Grupos protestantes também, basta a gente lembrar colégios que foram fundados nesse momento também. Eu posso citar aqui para vocês, lembrando de cabeça, o Colégio Batista Mineiro, de Belo Horizonte, que é de 1918, o Colégio Americano Batista em Recife, que, se não me engano, é de 1906, né? O Colégio Evangélico do Alto Jequitibá, uma cidade pequena no interior de Minas, perto da divisa com o Espírito Santo, que é de 1909, é vinculado aos presbiterianos, entre outros que a gente poderia citar, né, que também vão conseguir esse espaço. Contudo, outras crenças continuavam à margem desse cenário, né? A previsão, então, de Rui Barbosa de que a separação possibilitaria maior liberdade religiosa, ela não se efetivou. Ocorreu apenas que um grupo que sempre esteve próximo dessa esfera do poder conseguisse se reorganizar e se reconstruir um novo cenário. Mesmo nos Estados Unidos, o respeito ao direito dos indivíduos não garantia uma total secularização do poder político, como muito bem afirma Fernando Catroga no seu livro Entre Deuses e César. A construção republicana, então, do nosso Estado laico, ela não abriu mão de aliados cristãos. E ao se definir a partir da não neutralidade da religião, forneceu os instrumentos necessários para que representantes eclesiásticos se reaproximassem do cenário político. A atitude é aprendida por grupos evangélicos, né, que hoje ocupam um grande espaço na denominada bancada evangélica no Congresso Nacional, né, e que utilizam sua influência para fortalecer sua concepção de sociedade e impedir que outros consigam as liberdades semelhantes, né. Então, não é a primeira vez que uma política faz referência à sua crença. Não é a primeira vez que um político ou uma política faz referência à sua crença. E certamente não será a última. O fato de ser ou não ser participante de alguma crença não é um problema, né, se a gente pensar que existem congressistas que praticam determinada religião. Isso não é um problema. Contudo, utilizar seu cargo para impor valores de um grupo a toda a sociedade certamente impede aquilo que Rui Barbosa definiu como aspirações da minoria. Estado laico brasileiro, e agora eu fecho minha frase, minha apresentação. Estado laico brasileiro, ele pode não ter sido construído pela neutralidade do religioso, mas nós não podemos aceitar que grupos religiosos, que tradicionalmente se aliaram à esfera política, utilizem a sua influência e seu discurso moral para fortalecer o privilégio daqueles que que impõem suas concepções culturais como únicas e universais, interferindo em instituições públicas e limitando ou tornando invisíveis outras crenças religiosas. Eu agradeço e finalizo por aqui.
Muito obrigado, professor Gustavo, pela sua apresentação. Acho que ela foi muito interessante, o senhor pontuou muitas questões importantes, e depois da fala da Cíntia, nós vamos ter um período aí para debates, para colocações. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e quiser colocar no chat essa pergunta, por gentileza, pode fazê-lo, para que depois, na hora do debate, a gente também tenha essas questões aí a responder. Professor Gustavo, e antes de passar para a Cíntia, né, para a sua fala, eu estou acompanhando aqui aqueles que estão no chat, né, eu gostaria de saudar de Norá, a Caroline, a Elisiare, Paulo Roberto, lá de Juiz de Fora, a Rosinete de Pedro Canário, o Felipe Mauriene, a Cláudia, o Tiago, o Álvaro, da Universidade Federal de o João José, a Ana Carolina, de Belo Horizonte, o Atemildo, a Sônia, o Lucas, o doutorando lá da UFRJ, o Jonas, de São Mateus, e o professor Sebastião também, que participa. Espero não, se caso alguém não tenha sido mencionado, mas a gente está tentando, né, visualizar a participação de todos. A palavra, então, agora, para a doutoranda Cíntia Moreira da Costa, para a sua apresentação. Não sei se a Cíntia está me ouvindo. Estamos vendo aqui se o contato dela está presente. Acho que o contato da Cíntia caiu, mas estamos aguardando ela retornar, né, para que a gente possa continuar, né, com a nossa live. A Cíntia caiu a internet, mas ela está se organizando para voltar, né, então logo ela volta, a gente pode continuar, né, com a nossa live, né, compartilhando, né, essa questão, então, que a nossa temática de hoje à tarde e noite, né, como mencionada, nós estamos trabalhando a questão da Primeira República e a construção do Estado laico, né, esse é o nosso tema dessa tarde, com a presença do professor Gustavo e também da doutoranda, a Cíntia. Estamos aguardando a Cíntia retorno, o Gustavo está firme e forte aí na live, né? Estamos apenas esperando que a Cíntia possa retornar para participar da nossa live, né? Enquanto isso, quem sabe, né, enquanto ela retorna, se o professor Gustavo quiser compartilhar alguma ideia sobre, terminou a sua fala sobre a questão, né, dos movimentos atuais e muitas vezes dessa confusão entre igreja e Estado, né, especialmente de alguns grupos, né, da bancada evangélica, né, se ele quiser compartilhar como ele entende essa situação atual, né, fique à vontade aí, por gentileza. Boa tarde, novamente. Antes de falar um pouco isso, Sérgio, eu gostaria só de mandar um abraço. Eu estou vendo algumas pessoas conhecidas, agora que eu tive a oportunidade de olhar aqui o chat. Eu vi ali a Carolina Siqueira, o Álvaro Feijó. O Álvaro Feijó foi meu aluno quando eu estive na Universidade Federal de Viçosa. A Carolina Siqueira é conhecida de longa data, né, pesquisadora, doutorando lá na UFMG. E o Wagner Hugo, que eu vi que ele colocou ali que ele é da Universidade de Pernambuco. Imagino que ele deve conhecer meu grande amigo de lá, o professor Carlos André, né? Então eu agradeço a presença e de todos os outros que estão nos assistindo, né? Como eu estava concluindo ali, né, Sérgio, exatamente falando nisso, né, que existe um discurso sobre neutralidade, né, do religioso, né, de que a nossa separação ela não prevê essa neutralidade, muito diferente do que foi em outras repúblicas na Europa, como eu citei o caso da portuguesa, né, de que essa neutralidade era que essa religião ela deveria ser limitada ao espaço privado, né, e isso existe um livro que aborda isso muito bem, que é o livro do professor Carlos André Moura, né, que é o Histórias Cruzadas, que ele analisa bastante como é que essa questão em Portugal e compara isso com o Brasil no início da República, né. Então, lá, exatamente, aqui, de fato, não acontece esse laicismo, esse radicalismo da laicidade, que é como o Fernando Catroga coloca. E a gente se sustenta muito por esse discurso da neutralidade do religioso, que eu comecei minha fala muito abordando ele a partir de uma decisão do STF, né, da neutralidade. Só que, por muito, a gente vê que esse discurso da não neutralidade do religioso, ele é utilizado de uma outra maneira. Ele é utilizado para garantia de privilégios.
e de sobreposições, né? O que aí totalmente acho que foge, né? Porque o que se está pretendendo, às vezes, com a bancada evangélica ou com qualquer outro político que tenta impor a sua compreensão do religioso para aquilo que é do cenário público dele, né? Ou seja, né, quando ele confunde o cargo dele com aquilo que ele acredita, e quando ele tenta impor valores seus, pessoais, para o seu cenário público, ou seja, só voto nisso porque o meu posicionamento é esse, mesmo que eu saiba que existam outras religiões que são prejudicadas, né? Isso, de certa forma, a gente não pode aceitar, né? Porque o discurso da neutralidade não é esse, né? E aí por isso que eu retomei uma fala do Rui Barbosa, que obviamente o Rui Barbosa estava pensando nas aspirações da minoria, ele estava pensando nos grupos protestantes, em grande parte, né? Mas eu apropriei dessa frase dele para pensar justamente no nosso caso hoje, né? Então, quando você tem autorização de um ensino religioso e que você diz claramente que ele pode ser confessional, porque não há neutralidade, né, do religioso, você, de certa forma, então, você está garantindo que determinados grupos minoritários fiquem à margem disso, né? E aí, o que eu chamo a atenção é os perigos desse discurso de uma neutralidade religiosa, de como você pode usar esse discurso da neutralidade religiosa para sobrepor um grupo. E aí, quando esse grupo se sobrepõe no cenário político, aí a gente tem um problema dentro desse Estado laico, né? E aí, aqui a gente não tem esse laicismo que proíbe ou que não permite o exercer público da fé, como muitas vezes a gente vê nesse início da República Portuguesa. O padre anda de batina só dentro da igreja, só nos seus espaços da igreja, e não na rua, né? Mas quando a gente vê que esse discurso de neutralidade é utilizado para sobrepor, né, aí a gente tem algo que a gente tem que pensar, algo que a gente tem que refletir, né? Eu estou vendo que a Cíntia chegou aí, vou fazer minha pausa agora para passar a palavra. Professor Gustavo, muito obrigado. Acho que as suas colocações são muito pertinentes e é uma temática muito, muito atual, né? Essa questão, né, da igreja, separação igreja-estado, né? No início da República, a situação atual, né? A própria questão da confessionalidade, né? Das escolas, tudo isso sem dúvida é um assunto importante. Cíntia retornou. Que bom, né? A internet, às vezes, ela nos ajuda, mas também a tecnologia, ela também, às vezes, nos causa algumas dificuldades. Então, vou passar a palavra à doutoranda Cíntia Moreira da Costa, né? Para a sua apresentação agora, né? Falar das suas pesquisas, né? A respeito dessa temática aí. Você já está com a palavra, Cíntia. Bem, boa tarde. Vocês ouvem? Bem, boa tarde a todas e a todos. Desculpem a nossa falha. A internet, quando a gente faz ao vivo, via internet, tem desses pequenos probleminhas, né? Mas, primeiro, agradecer pela oportunidade, né, pelo professor Sebastião, de falar um pouco sobre o meu trabalho. Agradecer muito o professor Gustavo por ter aceitado o convite, assim como o professor Sérgio, né, que aceitaram o convite de vir conversar aqui conosco hoje, e a fala do professor Gustavo, excelente, né? O meu trabalho, eu queria falar um pouco hoje sobre a minha pesquisa no doutorado, que é justamente sobre a construção da Diocese do Espírito Santo. O professor Gustavo já pontuou algumas questões sobre o Dom Fernando de Souza Monteiro, que é justamente o bispo que eu estudo, né? E eu falo um pouco como que eu gostaria de ilustrar hoje como se deu essa reorganização das relações entre o Estado e a Igreja Católica diante da Constituição de 1891, a partir do advento da República, né? Então, falando primeiro do Dom Fernando, ele é capixaba, ele é filho de um grande fazendeiro da região de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, e foi ainda criança estudar no Caraça. O professor Gustavo falou muito bem, né, sobre o Caraça. Depois seguiu para o Rio de Janeiro, né, continuar os estudos, e na juventude foi para Paris, onde ele concluiu o seminário, estudou filosofia, teologia, e também foi ordenado em Paris. Então, Dom Fernando ele volta com uma formação
muito diferenciada, uma formação bastante sólida, né? E volta ao Brasil com uma missão, juntamente com alguns outros padres, de reorganizar a sua ordem, que é a Congregação da Missão, no país, né? E fundar uma nova casa no estado do Rio de Janeiro. Né? Bem, mais tarde, em 1901, ele é sagrado bispo, né? Pelo Papa Leão XIII, retorna à Vitória somente em 1902. Ele vai para Paris, ele é sagrado em Paris, e retorna à Vitória em 1902. E com o passar dos anos, o Dom Fernando de Souza Monteiro se torna um dos mais importantes atores políticos do Espírito Santo. Né? Ele ficou conhecido na sua época por transitar entre diferentes grupos, diferentes esferas e, inclusive, apaziguar vários conflitos. Né? Numa época, o episódio mais conhecido da atuação do Dom Fernando nesse sentido foi uma época de uma grave crise política, a partir aí de 1906, mais ou menos. O nome dele, inclusive, chegou a ser cogitado seriamente para suceder o presidente do Estado, não se chamava governador do Estado, né, para quem não é da área, falava assim, presidente do Estado, que era o coronel Henrique Coutinho, e foi feita toda uma articulação em torno do nome dele na capital federal, que chegou inclusive ao gabinete do presidente Afonso Pena. E o Afonso Pena falava, então, diante do quadro, né, a bancada capixaba ali reunida, diante do quadro que vocês me colocam, por que não levantamos o nome do bispo? Né? Então, esse caso ele é muito emblemático sobre quando a gente fala da importância política do bispo, e ele termina com a indicação do Jerônimo Monteiro, que é irmão de Dom Fernando, para o cargo de presidente do Espírito Santo. Né? Antes de ser eleito presidente, o Jerônimo tinha passado uma parte da vida em São Paulo, ele estudou a vida toda em São Paulo, formou no Largo de São Francisco e depois de formado, ele abre um escritório de advocacia, fica por lá, então ele não é conhecido em Vitória. Quem vai inserir o Jerônimo Monteiro na vida pública no Espírito Santo é justamente o seu irmão, Dom Fernando. Né? Então, quando acontece a convenção do partido, o Jerônimo, inclusive, ele é apresentado como filho de um ilustre lavrador do sul do estado e irmão do bispo. Né? Então, apesar desse papel muito destacado, o Dom Fernando ele tinha um perfil extremamente discreto, como indivíduo, como pessoa. Né? Então, inclusive na biografia dele, consta que ele, quando é sondado para assumir essa presidência do Estado, o Dom Fernando diz: eu não vou abandonar minhas órfãs, não vou abandonar meus pobres, minhas orações, minhas obras de caridade, as irmãs da Santa Casa, do Colégio do Carmo, não vou abandonar isso, e optou por não abandonar realmente as suas obras e não se envolver diretamente com política eleitoral e partidária. Um detalhe interessante é que, embora ele estivesse sempre presente nas cerimônias públicas, então tinha uma obra lá e o Dom Fernando benzia a obra, benzia aquela inauguração, né? Mas ele sempre evitava eventos de caráter festivo, sempre evitava jantares, recepções, confraternizações, né? E, de fato, ele jamais se candidatou a qualquer cargo em toda a sua vida, né? Nunca assumiu nenhum cargo eletivo, nunca se envolveu com nenhum partido, porém, como o professor Gustavo já adiantou, a sua família terminou por se tornar o principal clã político de todo o Estado durante a Primeira República. Então, entre 1908, que é quando o Jerônimo Monteiro, irmão de Dom Fernando, é eleito, em 1928, apenas um presidente do Estado não tinha relação com a família Monteiro. Foram 2 irmãos, um cunhado, um outro primo, né? Todos tinham ligação com a família. Né? E vários outros membros que ocuparam cargos importantes no Estado, o mais conhecido deles Carlos Lindenberg, que até o início da década de 70 ainda era senador da República, foi governador 2 vezes. Carlos Lindenberg era um sobrinho
dileto, era um dos sobrinhos mais próximos de Dom Fernando. Então, desde o início do seu bispado, o Dom Fernando procurou estabelecer relações estreitas com os poderes públicos, e, na mesma medida, com os ocupantes, né, de cargos públicos, com homens públicos. Também, segundo a sua biógrafa oficial, que é uma sobrinha dele, a Maristela de Novaes, que é uma escritora bastante conhecida, capixabas, né? Ela diz que ele recebeu muitas finezas de Muniz-Freire. Finezas é uma palavra bastante utilizada nessa época, né? Então, recebeu finezas de Muniz-Freire. O Dom Fernando é um grande conselheiro do coronel Henrique Coutinho. Então, Muniz-Freire governa o estado de 1900 a 1904, o Henrique Coutinho de 1904 a 1908, 1908 a 1912, Jerônimo Monteiro, né? Então, ele recebe finezas do Muniz Freire, é conselheiro do Henrique Coutinho, mas é durante o governo do Jerônimo Monteiro que as relações entre o governo do Estado e a diocese se estreitam mais ainda, né? Na verdade, é preciso, ele é o segundo bispo do Estado, né? Nossa diocese tinha acabado de ser fundada. Então, ele tem que erguer essa diocese por todos os aspectos, inclusive o aspecto material, né? Os gastos são muito grandes, são poucas doações, ele tem necessidade de capitalizar realmente a diocese. Então, ele vende uma parte do patrimônio. Esse caso também é bastante conhecido, vende o antigo colégio dos jesuítas, que é o colégio e a igreja de São Tiago, que o governo do estado compra, faz uma reforma imensa e transforma no Palácio do Governo, que é hoje o Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual. Vende também a Igreja da Misericórdia, que já estava desativada há muitos anos, e ela é demolida para se construir o Congresso Legislativo Estadual, né? Atualmente é o prédio que funcionou durante muitos anos a Assembleia Legislativa, hoje é o Palácio Sônia Cabral, onde temos atividades artísticas aqui em Vitória. Então, essas vendas foram feitas de forma bastante vantajosa para o ponto de vista da diocese. E o Jerônimo, inclusive, foi muito criticado pela imprensa, foi muito criticado pela oposição, né? Outro episódio que a gente pode citar aí, que ele foi bastante beneficiado durante o governo do Jerônimo Monteiro, foi na questão do Colégio do Carmo, né? O Colégio do Carmo passou a receber uma subvenção estatal, né? O diploma do Colégio do Carmo passou a ser equivalente, foi equiparado ao diploma da escola normal, que, por sua vez, era equiparado ao diploma do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, né? E o Colégio do Carmo, o que era? Era um grande colégio de moças, colégio particular, onde só estudavam moças de famílias riquíssimas do Estado. Funcionava como internato e externato, né, para moças de elite. Temos outros episódios também, mas esses são os mais conhecidos, né? Na verdade, isso tudo que eu estou falando aqui sobre a vida do Dom Fernando, fazendo um pequeno resumo da biografia dele, não é novidade para quem já estudou um pouco sobre a história do Espírito Santo aí no período da República, ou para quem já conhece a obra da Maristela de Novaes, né? Então, mas o que eu procuro trazer aqui para a reflexão e articular com essa fala lindíssima do professor Gustavo, né? Porque se a gente for olhar esse trabalho em sintonia de uma parentela, no sentido de fortalecer, no sentido do fortalecimento da autoproteção do clã, é bastante comum na Primeira República, né? Mas o que move o Dom Fernando? O que move o Dom Fernando no início do século XX? É somente o interesse em arrimar essa família dele, que tem características bastante ligadas, bastante identificadas com o coronelismo? Bem, aí o estudo da história das religiões, e especialmente o estudo da história da Igreja Católica, é que vão ampliar, a meu ver, né, o entendimento sobre a complexidade desse personagem, a complexidade da dimensão, né, da figura do Dom Fernando, né? Quem
professor Gustavo também falou rapidamente sobre a questão do padroado, não sei se todos que estão assistindo, acho interessante que a live é um espaço muito democrático, a gente tem muitos historiadores, estou vendo muitos colegas aqui do programa de pós-graduação da UFES, de outras instituições, né? Porém, a gente tem pessoas de outras áreas, de outras profissões, temos aposentados, tem gente, né, de todas as áreas e de vários locais do país, e isso é lindo, né? Então, algumas coisas eu acho interessante parar um pouquinho para explicar. Durante toda a colônia, durante todo o período do Império, o Brasil viveu sob a égide do padroado, né? Ou seja, o que é o padroado? A igreja, ela está praticamente vinculada, falando em linhas gerais, ela está praticamente vinculada, né, ao Estado. Então, todo o pagamento das congros, que seriam, entre aspas, o salário dos padres, a construção de novas igrejas, a nomeação de bispos, isso tudo é feito pela coroa, primeiro pela coroa portuguesa, depois diretamente no Brasil, né? E, em troca, o catolicismo se mantém como religião oficial, né? Então, a República, ela é proclamada, todo mundo sabe, em 15 de novembro de 1889. No dia 7 de janeiro de 1890, ou seja, menos de 2 meses depois, foi publicado um decreto, que é o decreto 119A, que instituiu a separação entre a Igreja e o Estado republicano e autoriza a liberdade de culto no país. Eu vou abrir só um pequeno parêntese. Essa liberdade de culto, ela diz respeito a religiões cristãs. Quando o decreto se refere à liberdade de culto, ele está falando de religiões cristãs, porque a gente sabe que as religiões de matriz africana não estavam reconhecidas nesse momento, aliás, nem reconhecidas sequer como religião, e sofreram duras perseguições durante todo esse período aí da Primeira República, tá? Então, o decreto 119A, ele autoriza a liberdade de culto para religiões cristãs no país. Como o professor também falou, a gente já vinha, a monarquia vinha num processo de enfrentamento, de desgaste junto com a igreja, muito grande, aí, pelo menos desde a década de 1870, com o episódio da prisão dos bispos, né, do Dom Vital, Dom Macedo, que a gente vê aí nos livros didáticos, tem vários professores da rede nos assistindo também, toda semana. Lá nos livros didáticos vem como questão religiosa. Então, quando há esta separação, isso já é algo que é esperado, sim, e alguns autores colocam até como se fosse também, entre aspas, quase uma libertação para a igreja, né, desse jugo que havia com o Estado. Então, para a elaboração deste decreto que prevê a liberdade de culto e a separação, o fim do padroado, houve uma correspondência muito grande entre o internúncio seria uma espécie de embaixador do Vaticano no país, né? Então há uma correspondência entre o internúncio e o Dom Macedo, e o Quintino Bocaiúva e o Rui Barbosa, que são republicanos, né? Então houve esse diálogo, né, da parte da igreja com a capital federal, com o Rio de Janeiro, dialogando sobre os termos em que se daria o cessamento desse padroado, né? O Dom Macedo, inclusive, chegou a preparar uma minuta do decreto que previa a separação do Estado e igreja, porque ele dizia, se querem fazer uma república, que a façam cristã. Então, embora a versão final não tenha agradado de todo a igreja, né, é possível dizer que o decreto foi bastante favorável, porque ele preserva o pagamento das congros, ou seja, aquela remuneração dos padres, continua a ser pago pelo Estado durante um período de transição aí de mais ou menos um ano, né, para que a igreja pudesse se reorganizar, e, sobretudo, ela preserva os bens da igreja e das ordens religiosas, ao contrário do que vinha acontecendo em outros países, né, onde os bens da igreja foram confiscados. Isso não acontece em nenhum momento no Brasil, né? Então, a Igreja Católica no Brasil, com a República, ela inicia um período de reforma e reorganização
E eu vou, sobre vários aspectos, né, mas eu vou explorar aqui nesse curto espaço mais a questão administrativa, né, e destacar um pouco a questão da criação de novas dioceses. O professor também já falou, citou a obra do Sérgio Miceli, que é a grande referência, né, para quem estuda, quem quer iniciar os estudos aí sobre história da igreja no país, nessa área, a elite eclesiástica brasileira. Né? Então, o que é a diocese? Diocese é uma unidade, uma circunscrição eclesiástica que estabelece uma divisão territorial. Né? Trabalha justamente com esse conceito de territorialidade. Né? Então, ela é uma divisão territorial, administrativa, de ordem jurisdicional e religiosa, ou seja, ela estabelece um espaço também de gestão do sagrado, e ela está sob a responsabilidade do bispo. Na hierarquia católica, o bispo responde diretamente ao Papa, ou seja, o bispo é interlocutor do Papa, ele é um interlocutor da Santa Sé nos mais longínquos rincões da Terra, né? E no Brasil, o professor também já falou, existiam 12 dioceses, e ao final da Primeira República esse número tinha saltado para 68. Né? Então, realmente, cada estado recebe ao menos uma diocese, e no caso dos estados mais populosos e maiores, o número era maior. Né? Aqui no Espírito Santo ficamos com uma diocese sediada em Vitória, né? A nossa diocese criada, desculpa, em 1895. Nós pertencemos, o Espírito Santo, tá, gente? O Espírito Santo pertenceu durante todo o período colonial, Império, a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em 1892 é criada a Diocese de Niterói, ou seja, já durante a República. Então, nós ficamos ligados a Niterói, né? E em 1895 é criada a Diocese do Espírito Santo, e em 97 chega o nosso primeiro bispo, que é o Dom João Batista Correia Neri, que vem de fora. Ele fica apenas 4 anos e logo depois ele consegue uma transferência. Ele é de São Paulo, de Campinas, né? Ele é bastante conhecido lá e consegue voltar, vai primeiro para Pouso Alegre, depois para Campinas. Né? Então, em 1901, então, sai o Dom João Batista Correia Neri, surge o nome de Dom Fernando, né? Ele vai a Paris, é sagrado em bispo, e em 1902 ele retorna ao Estado. Né? Então, a partir de 1902, o Dom Fernando é o responsável por organizar essa diocese do ponto de vista eclesiástico, litúrgico, sacerdotal, mas também do ponto de vista administrativo, patrimonial e financeiro. Ele também é o gestor material da diocese, ele também é o gerente da diocese. Né? E essa diocese é muito grande em extensão territorial e pobre. Né? Quando o Dom João Batista Correia Neri chega em Vitória, em 1897, ele não tinha um lugar para morar. Ele ficou algum tempo hospedado na casa de uma família que o recebeu, depois foi para um convento. Né? Então, ele passou 4 anos em Vitória, e uma parte desse tempo ele foi para o Rio e principalmente para São Paulo, que ele era originário de São Paulo, para fazer o que hoje a gente chamaria de captação de recursos. Né? No tempo de Dom Fernando, que ele chamava de Palácio Episcopal, era uma casa, não grande, né? Ficava ali bem próximo à igreja de Santa Luzia, no centro de Vitória, próximo de onde é a diocese hoje, que fica no convento de São Francisco. Depois ele compra uma chácara no Forte São João, ali próximo ao Colégio Estadual. Né? Então, além dessas questões materiais, qual é o contexto, né, que a Igreja Católica se via naquele momento? Então, se a gente se debruça sobre a história da Igreja, aí é possível, né, a gente entender, como eu falei, algumas dimensões da atuação do Dom Fernando. Né? E aí a gente tem que pensar que durante todo o século XIX, a Europa está vivendo um momento em que está avançando o liberalismo, o socialismo, correntes científicas diversas, inclusive darwinismo, né, evolução, etc. Indiferentismo, livre-arbítrio,
o avanço também do protestantismo, sociedades secretas como a maçonaria, né? Então todos esses, vamos chamar de movimentos, são abertamente condenados, né? A Igreja condena formalmente a partir de 1864, né? Na encíclica Quanta Cura de Pio IX. Então tem um anexo, que é o sílabus, né? Conhecido como sílabus, e aí ele vem condenando aquilo que o Pio IX chama de erros da modernidade do século XIX, né? Então, vem maçonaria, casamento civil, liberalismo, cientificismo, socialismo, tudo isso é condenável pela Igreja. Né? Outros fatores também abalam a Santa Sé nesse século XIX, né? O professor falou na questão do anticlericalismo, né? Isso é muito forte na Europa, como o professor Gustavo falou, né? Aliás, durante o período de Dom Fernando, ele recebe muita correspondência de padres, inclusive de Portugal, de outros países, mas muitos países da Europa, padres pedindo para vir para a diocese dele, pedindo para vir aqui para o Brasil, que eles os recebessem, né? Tem a questão da perda dos territórios pontifícios, dos estados pontifícios, né? Então também com a questão da unificação italiana, né, daquele movimento ali de unificação da Itália, o Papa vai sendo empurrado, ele tem os territórios pontifícios que vão de Roma em direção ao norte, ali até quase chegar em Veneza, né? E o Papa fica restrito, né? É um pequeno, quase um quarteirão. O Vaticano hoje é pouco mais do que um bairro em Roma em termos de dimensão geográfica, né? Estou falando de tamanho, né? Não de relevância, claro. Então, o Papa perde esses territórios pontifícios, né? Então, no seio da Igreja surge um movimento durante o século XIX também, que ficou muito conhecido como a reação tramontana, ou tramontanismo, né, que o professor Gustavo estudou muito bem, o seu doutorado é sobre o tramontanismo no Brasil, né, tem publicações, tem um livro, ele não mostrou para a gente, né, mas sobre o tramontanismo no Brasil, né. Então, o que é o ultramontanismo? De forma muito sintética, em menos de um parágrafo, é uma reação onde os clérigos passam a ver a centralidade não mais nos governantes desses estados nacionais, mas sim nas diretrizes emanadas da Santa Sé, do Papa. Né? Outra questão é que os ultramontanos pregam a reforma do clero, a reforma dos seminários, o endurecimento da formação dos sacerdotes, né? E isso tem uma repercussão muito grande, né, especialmente aqui no Brasil, junto à congregação da missão, né, da qual o Dom Fernando fazia parte, eles são precursores, né, do ultramontanismo aqui no Brasil. O Dom Viçoso, que é o superior do Caraça, ele é precursor desse ultramontanismo, e Dom Fernando estuda no Caraça, chega no Caraça com 11 anos de idade, né? Depois ele vai para o Seminário Saint-Sulpice, em Paris, que é um centro irradiador de ultramontanismo na Europa e na França. Então, com essa formação sólida, rígida, que ele retorna para o Brasil, encarregado de fundar um novo seminário para a sua ordem, né? E reestruturar essa ordem no país, né? Uma outra questão importante é que quando o jovem Fernando é ordenado, e durante a maior parte da sua vida sacerdotal, o Papa é Leão XIII, né? E ele toma Leão XIII como um pai espiritual, né? Quase um pai para ele, né? Que ele tem um carinho filial, ele teria um carinho filial para com Leão XIII. Recentemente eu fiz, inclusive, um estudo sobre a influência exercida pelos documentos pontifícios de Leão XIII, né, as cartas encíclicas sobre a atuação do Dom Fernando.
né? A leitura das encíclicas de Leão XIII nos leva a perceber como que o posicionamento do Dom Fernando em relação a diversas situações ou a diversos posicionamentos, mesmo em relação a diversos nomes, é condizente com aquilo que é proposto pela Santa Sé naquele momento, né? O Leão XIII, por várias vezes nas suas encíclicas, ele não só valida a participação dos católicos em todas as instâncias civis, né, o que ele chama das assembleias, mas, sobretudo, ele busca modelar qual tipo de participação que considera não só aceitável, mas principalmente necessária, né? Lembrando aqui que Dom Fernando ele foi ordenado padre somente 2 anos após a proclamação da República, então toda a sua vida sacerdotal, toda a sua prática eclesiástica, elas aconteceram nesse contexto de construção de um Estado republicano e laico, no qual a Igreja procurava reerguer sua estrutura patrimonial e enfrentar o avanço protestante. Lembrando, gente, que também, só para já estou caminhando para concluir minha fala, a gente tem, como o professor falou, acho que eu mencionei também, o Estado brasileiro está abrindo, né, a possibilidade de culto aos protestantes. O Espírito Santo é um Estado que tem grandes levas migratórias, está recebendo grandes levas migratórias no final do século XIX e início do século XX. O professor Sérgio Marlow mesmo fez uma live aqui com a gente sobre imigração de alemães, né, professor, há pouco mais de um mês, e falou com a gente sobre isso. Então, a gente recebe os italianos que são católicos, mas a gente recebe muitos alemães, uma parte deles protestantes, nem todos católicos, a gente recebe pomeranos, que são luteranos, a gente recebe luxemburgueses, suíços, né? Então, todos protestantes. A partir de 1904, em 1904, chegam os batistas em Vitória, está aí a Elisiare, que é minha amiga lá do doutorado, estudou os batistas aqui no estado, está nos assistindo agora. Então, eles chegam a partir de 1904, com Loren Reno, e no Caparaó chegam os metodistas, coincidentemente, não sei, não aprofundei nisso, mas também em 1904 chegam os metodistas no sul do estado, lá na região do Caparaó, né? Então, o Dom Fernando está vendo o avançar do protestantismo dentro da sua diocese, muitas línguas sendo faladas, uma diversidade de línguas, um espaço territorial, como eu falei, muito grande, não há estradas, né, não há meios de transporte suficientes para vencer essas distâncias. Tem uma outra questão, na região norte do estado, a gente tem ainda a região ali toda de florestas, que ainda domina o Rio Doce, a gente tem uma quantidade de índios muito grande, então a gente tem uma demanda de padres na região para que se fizesse, trabalhasse a catequese dos índios. Eu estou falando aqui também, mais uma vez, gente, eu estou falando de início do século XX, né? Não estou dizendo que a igreja hoje defenda isso, não estou dizendo que eu defendo, mas estou dizendo que no início do século XX havia essa demanda por catequese indígena. Então, ele tem imigrantes protestantes, ele tem índios, diversas outras questões, né? Então, é dessa forma que esse bispo jovem ainda, ele foi sagrado com mais de 30 anos, tenta enfrentar o avanço, principalmente do protestantismo, que é algo que é internacional, né? E tem que, ao mesmo tempo, estabelecer novos arranjos administrativos, né, dentro da diocese. Então, dentro desse contexto, foi necessário, né, recompor o papel do bispado e da diocese, do bispo, numa estrutura social que vinha aos poucos se remodelando e assistindo o surgimento de novos cenários e, sobretudo, de novos atores. É isso. Se alguém tiver perguntas, pode colocar para nós e eu agradeço. Muito obrigado, Cíntia, pela sua apresentação, sem sombra de dúvida. Trouxe elementos bastante interessantes,
né, da questão Igreja-Estado, a questão do catolicismo e também de Dom Fernando, especialmente aqui no Espírito Santo. Nós ainda temos alguns minutos, né, nós estamos aproximando já das 18h30, mas temos alguns minutos ainda, e temos aqui, tem duas perguntas aqui, que foram feitas, colocadas aqui no chat pelo Felipe Mauriani. Antes disso, só lembrar aqui que estão participando a Edith, a Natasha, mandou um abraço para o professor Gustavo, o professor Leandro Quintão, o Arion, né, também está, a Francisca, não sei se o nome está correto como eu vou pronunciar, mas o Eichweiler, né, enfim, várias pessoas estão participando, né, aqui da nossa live. O Felipe Mauriani, doutor em História pelo programa de pós-graduação da UFES, né, ele faz duas perguntas, eu queria compartilhar primeiro, então, com o professor Gustavo, né, o Felipe, ele coloca na sua pergunta, né, nas cédulas de 2 e de 20 reais, eu não sei nas outras também, né? Mas vamos pegar essas mais miudinhas. Seria essa uma forma se o professor Gustavo puder responder, fique à vontade, por gentileza. Olá, boa tarde. Professor Gustavo. Eu vi... vocês me escutam bem? Eu, respondendo a pergunta... Felipe, né? Felipe que colocou a pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, Felipe. Respondendo a sua pergunta, é um pouco daquilo que eu argumentei na minha fala, né? O discurso da não neutralidade da religião, eu acho que é esse discurso que legitima, por exemplo, ter uma frase como essa, Deus seja louvado, na nota, seja de 2, de 20, não sei se tem nas outras também tem essa curiosidade, mas também é a mesma que justifica que a gente vá no fórum e veja um crucifixo atrás do juiz, ou que vá a uma escola e tem uma Bíblia, né? É a ideia de que o nosso Estado laico ele não é vinculado ao laicismo, né? Ele não limita o espaço do religioso apenas à esfera privada, né? Ele admite um papel importante na formação, e o que garante, às vezes, que isso aconteça sem ser considerado inconstitucional, né? Eu acho que essa construção do nosso Estado laico se baseia numa construção de neutralidade diferente do que aconteceu principalmente em países europeus, como a Cíntia bem nos quais o papel da igreja deveria estar restrito. No caso português, é no início da República, né? Depois existe um processo de recatolização, né? Com o cardeal Cerejeira e com Salazar, né? Aí muda esses parâmetros em Portugal também. Mas no início da República, muito ligado à ideia de laicismo. A gente aqui não passa por esse processo de laicismo. Eu acho que é isso que garante que essa nota de R$2 venha lá com Deus seja louvado, né? E que é o que garante também que o STF vai dizer que pode-se ter esse acordo entre a Santa Sé reconhecendo o papel de religioso confessional pela não neutralidade da religião no nosso live. Acho que é nessa construção de discurso que isso é permitido. Muito obrigado, professor Gustavo. O professor Leandro, então, ele comenta, Cíntia, Dom Fernando era, inclusive, muito respeitado por Muniz Freire, adversário ferrenho de Jerônimo Monteiro. E o Felipe Mauriani, ele faz uma pergunta aqui também, ele diz assim, é possível aventar a possibilidade de que Dom Fernando Monteiro governou o Espírito Santo na forma de uma articulação política religiosa, colocando a igreja acima do Estado? Cíntia quiser responder, por gentileza. Não, Felipe, não. Só um minuto, acho que... Vocês estão me ouvindo agora? Felipe, estamos escutando. Não é possível colocar as questões dessa forma, né? A igreja, ela não está acima do Estado, como eu falei, o Dom Fernando, ele tem plena consciência do que
do que é o seu papel, da onde ele se coloca, o seu papel é de oração, é de assistência, né? Ele fala muito na questão da assistência, ele se preocupa muito com o colégio, quem funda o Colégio do Carmo é o Dom João Batista Corrêa Nery, que o antecede, mas ele que, na época de Dom Fernando, que o Carmo floresce, né, vamos dizer. Tem o Colégio Diocesano, em Cachoeiro, ao lado do Carmo, ele funda um orfanato, ele tem a ideia de criar uma fazenda onde ele abrigasse meninos e ficasse como uma espécie de fazenda-escola, alguma coisa nesse sentido, né? Então, mas no sentido de assistência. Ele vê que a igreja tem um papel de assistência e ele vê, é natural isso. Não, ele não vê problema nenhum, mas ele não se coloca acima em momento nenhum, né? A família, eles têm uma cumplicidade muito grande, né, entre alguns membros da família, né, entre o Jerônimo e o Dom Fernando, é possível dizer que havia muita cumplicidade, então o Jerônimo, eles trocam, né, muita coisa, informação, afetos, cartas, favores, mas não se sobrepõe ao outro, não colocaria dessa forma. Obrigado, Cíntia. Aqui nós estamos chegando ao final, mas apenas uma última pergunta ao professor Gustavo. A Ana Carolina, ela faz uma pergunta se o professor Gustavo poderia falar um pouco mais sobre a atuação dos párocos na Primeira República. Assim, nessa parte, estamos chegando ao final, já perto da live, né? O senhor rapidamente puder dar alguma fala a respeito dessa pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Carol. E eu posso falar um pouquinho, o que eu posso falar um pouquinho é que o processo de separação no Brasil, as principais medidas contra o clero, né, e aí na minha fala eu até abordei, citando o Felipe Leite, né, que é um estudioso mais da área jurídica, né, de que essa questão sobre o clero, as questões que eram mais pesadas, como proibição de ordem, inegibilidade, essas questões elas não passam, né, no Estado laico brasileiro, né? Então, esses párocos aqui, inclusive a Cíntia lembrou bem dela, eles tinham, inclusive, suas ainda paga pela própria República Brasileira, né? Então, assim, você tem uma tranquilidade maior para esse clérigo aqui no Brasil do que você tem em outras repúblicas, principalmente se você pensar o caso europeu, né? Para a gente lembrar o caso que a Cíntia, citando um pouco a Cíntia aqui na fala dela, quando ela vai dizer que Dom Fernando se comunicou com padres, clérigos franceses, portugueses, eu não me lembro exatamente quais que ela falou, que corresponderam com ele falando da situação. Isso é muito comum. Grande parte desses clérigos, inclusive, pediram para vir ao Brasil. É o caso de muitos jesuítas portugueses que pedem para vir ao Brasil, né? E muitos deles, inclusive, pedem para ser secularizados. Isso não significa que ele deixa de ser padre, né? Mas secularizado no sentido que ele torna-se um clero diocesano, né? Ele deixa de ter uma ordem e ele passa a ser um clero diocesano, né? Isso é muito comum. Eu não sabia que isso era tão comum no Espírito Santo, mas eu sabia que isso era muito comum, por exemplo, no estado de Pernambuco, né? Muito comum esses pedidos de secularização. Até porque esses padres estavam em condições muito piores na Europa, onde existia aí, de fato, sim, um anticongreganismo, o impedimento dos jesuítas, o fechamento de casas religiosas, apropriação de muitos desses bens, que em Portugal não é só da República, né? Isso vem desde 1834, com a proibição das ordens, né, e que continua com o anticongreganismo. Na segunda metade do século XIX tenta abrir um pouco mais, depois fecha, e que no início da República você tem esse discurso que é anticongregação num determinado momento, mas passa a ser anticlerical em outro, né? Então você tem muito essa procura desses clérigos para vir para o Brasil, porque aqui essa condição era melhor, né? Inclusive muitos clérigos regulares pedindo para serem clérigos diocesanos aqui no Brasil, garantindo até uma certa tranquilidade aqui nesse momento, né? Sobre isso, ou textos que abordam isso, só para informar para a Carol, existe um livro
que é esse livro aqui, eu estou com ele aqui perto, que é Histórias Cruzadas, que aborda, inclusive, essa relação de vinda de jesuítas para o Brasil, numa das partes dele, também com pedido de secularização, né? E que supra e talvez responda melhor essas questões que a Carol colocou. Não sei se respondi, mas eu acho que é isso que eu poderia falar um pouco mais sobre esses clérigos. Professor Gustavo, obrigado, professor Gustavo. Só para complementar, não só a gente já tinha, desde o final do século XIX, a gente já tem vários clérigos estrangeiros no Estado. Então, o bispo do Rio de Janeiro passa no Espírito Santo, vem em visita pastoral, o Dom Pedro Maria de Lacerda, né, tem o Diário de Visita Pastoral, não sei se o senhor conhece, mas é uma obra que tem em papel e tem na internet também, quem quiser, ele vem em 1880 e 1886, se não me engano, e vem 2 vezes, uma, inclusive, ele se hospeda na fazenda dos pais de Dom Fernando, fica lá mais de um mês hospedado. Então, ele relata a quantidade de padres estrangeiros que ele tem contato, né, se queixa, inclusive, muito dos padres italianos, né, que diz que eles têm muitos padres que têm uma vida secular, né, então, faz muitas queixas contra os padres italianos, mas relata outros padres também, o Monsenhor Casella, que na época estava em Nova Almeida, que é aqui na Serra, é uma praia aqui na Grande Vitória, né? Monsenhor Casella ainda estava em situação na época de Dom Fernando. Monsenhor Casella era italiano, tinha passado pelos Estados Unidos e veio parar aqui no Estado, né? O braço direito de Dom Fernando, o secretário particular, é o braço direito dele mesmo, é o cônego Jean-Marie Cochard, que é francês, né? Ele é o gestor ali, ele é um dos administradores, não só secretário, mas ele administra diretamente a diocese, e a última notícia que eu consegui ter de Padre Cochard foi em 1914, ele volta à Europa e vai por questões pessoais e aproveita, inclusive, para visitar os familiares na França e não consegue retornar por conta da guerra. E aí eu perdi o contato com o Padre Cochard, não sei que rumos ele tomou, mas recebemos muitos contatos na época de Dom Fernando, de padres europeus, e aí, às vezes ele faz consultas, né, ou outras pessoas fazem, de outros estados, de outras dioceses, fazem consulta, você conhece, né, então há esse movimento de circularidade, que eu acho que é algo também que pode ser pensado aí por outros pesquisadores, né, essa movimentação de padres, de religiosos, né, muitos, inclusive, querendo se transferir para a condição de diocesanos, como o senhor colocou. Obrigado, Cíntia, também pela colaboração. Antes, nós estamos chegando ao final, estamos concluindo. Antes, eu vi o comentário aqui do João José Barbosa Sana, e ele faz uma colocação muito pertinente. Ele diz assim: é de suma importância afirmar a laicidade do Estado como instrumento de resistência ao desmonte dos direitos humanos da sociedade democrática, e ele parabeniza aí a iniciativa, né? Também a Simone está participando da live, também queria cumprimentá-la, e queria então passar as considerações finais, primeiro ao professor Gustavo, e depois à doutoranda Cíntia, né, a sua saudação final. Professor Gustavo. Boa noite agora, né? Eu quero apenas agradecer a oportunidade de poder discutir esse tema. Acho que foi uma tarde muito proveitosa para todos nós. A gente aprende muito nesses debates, né? Após o convite também, na montagem da minha fala, né? E tentando conhecer um pouco mais do Dom Fernando, até em conversas com a Cíntia, né? Então isso enriquece muito a nossa pesquisa, e eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, sempre que precisarem de mim. Abraços. Cíntia, por favor, ação final. Bem, só agradecer a todos só um minuto. Agradecer
o convite e agradecer especialmente ao professor Sérgio por ter, né, aceitado, e ao professor Gustavo, né, nós nos conhecemos num evento no ano passado, e maravilhoso, porque, para mim, pelo menos, porque encontrar alguém que tivesse estudado com tamanha profundidade, né, a ordem do personagem que eu já vinha me dedicando nos últimos anos, então foi um grande achado, e aí retomar o contato, ele agradeceu o nosso convite, né, e agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu vi rapidamente aqui nos comentários, não consegui acompanhar tudo, mas principalmente o Nicodemo, o Ademildo, o João Sano, a Elisiare, o Tiago, o Felipe, a Simone, que são colegas lá do programa de pós-graduação em História da UFES, né, foram os que eu vi aqui participando do chat. Agradecer o pessoal da ProEx também, a Marlene, a Magda e a Cláudia, que estão nos assistindo, e, aliás, todo mundo da ProEx que está contribuindo conosco nesse projeto, e ao professor Sebastião, a Jória e ao Leandro, que estão na coordenação do projeto. E a todos vocês que estão assistindo, divulguem. A live continua gravada aí no YouTube, né? Se alguém quiser assistir, se alguém perdeu alguma parte. Obrigado, Cíntia, pela sua fala. Então, a gente quer reforçar a fala da Cíntia, mas agradecer a presença de todos, agradecer a ProEx também da UFES por essa oportunidade. Aqui só Cíntia, aí ele coloca, e eu acho que essa é a ideia. Oi, estou escutando. Estão me escutando? Estão me escutando? Posso fazer mais um agradecimento? Só um pequenininho. Por gentileza. Eu queria agradecer o Leonardo Sartori, que é aluno do IFES Vitória, é secundarista lá no IFES, e está nos ajudando aqui por trás das câmeras aqui da live. Obrigado também a ele, nossa gratidão aí pela sua ajuda, né, e a todos. Eu só gostaria de fazer o convite para a semana que vem, né, então anunciar que na semana que vem, a nossa próxima é no dia 28 de julho, né, de 2020, às 17 horas, nesse mesmo horário, né, na terças-feiras, às 17 horas, e na semana que vem, como título, de 1964, os impactos na imprensa e na publicidade no Espírito Santo. E contará com a participação dos professores, do professor Vitor Reis Mazei, ele é professor da FAESA e doutorando no programa de pós-graduação em Educação UFES. E da professora doutora Dinorá Lopes Rubim Almeida. Dinorá está participando aqui da live também, né? Ela é IFES, com a mediação do professor Leandro Quintão, professor doutor também do IFES. Então, na semana que vem, dia 28, às 17 horas, a live Golpe de 1964, impactos na imprensa e na publicidade no Espírito Santo. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos e queremos desejar, então, uma boa noite, uma boa semana a todos. Até uma próxima.